agora, a dica é para você que quer manter a sua relação muito saudável com a empregada doméstica. Eu tenho certeza que você quer que essa relação seja duradoura, né? Então a gente precisa realmente fazer tudo direitinho, de acordo com o que manda a lei. Vamos conhecer agora os direitos das empregadas domésticas. Eu estou aqui com o doutor Marcos Bernardini, que é advogado. Obrigada, Marcos, por ter vindo. Prazer. E o Marcos, ele é especialista em processo civil, professor de direito e vai nos ajudar a entender melhor quais são essas leis e o que é que a gente precisa realmente fazer direitinho e cumprir, né? Basicamente, uma empregada doméstica ela tem os mesmos direitos de um outro funcionário, não é? O que às vezes na prática a gente vê é que existe muita confusão. O que é uma empregada doméstica e o que é uma diarista, não é? Então, até que ponto eu considero uma diarista como uma empregada doméstica em que eu tenho que registrar e tem todos os direitos trabalhistas, ou o que é uma diarista? É isso que tem que ficar muito, muito claro. Agora, uma empregada doméstica, ela tem quase todos os direitos de um funcionário então, comum, vamos tentar de um empregado. entender a diferença da diarista para a empregada doméstica. A empregada doméstica, ela tem muito mais assiduidade, não é? Basicamente, você, de uma maneira simples, você entenda da seguinte forma: se a empregada, a diarista, ela vai mais de 3 vezes por semana, então ela não é mais diarista. Mais de 3? Igual a 3. Até 3 ainda é considerado uma diarista. Passou para 4 vezes por semana, já tem, daí não dá já mais. é empregada doméstica, tem um vínculo empregatício. Tem vínculo empregatício. E aí, o que precisa ser feito nesse caso e no caso de uma empregada doméstica que, por exemplo, dorme até no emprego? Uma empregada doméstica, ela pode dormir no emprego, não tem problema nenhum com isso, mas ela precisa ser registrada, então tem que ter anotação na carteira de trabalho. Esse é um dos maiores problemas, não é? Porque começa com a informalidade e ela vai ficando, e aí o patrão, a patroa acaba não registrando. Todas têm que ser registradas. Tem que ser registrada. E quando a empregada doméstica se recusa a ser registrada porque tem alguma pendência? É um problema sério. O melhor é não contratar. Não contratar. Tá. Porque no início da relação, tudo são flores, não é verdade? Só que depois, quando você demite, ou mesmo quando ela vem a pedir demissão, com certeza ela vai querer esses direitos e ela vai ganhar. Não tem jeito. E aí fica pior. Tá. Então, o melhor é registrar. Tem que ser registrada. Tem que ser registrada. Independente do que ela venha te falar. Independente e aí já vale disso, a dica, exatamente. Né? Tem que ser registrada a partir do primeiro dia que ela começou a trabalhar. Então, não tem essa história de, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Não. Você pode, inclusive, contratar e ela tem um período de experiência em que você pode rescindir o contrato dela e ela está na experiência. Mas a partir do registrado em carteira. Registrado em carteira. Nas observações você coloca, ela está no período de experiência. Esse período pode chegar a 90 dias, ou seja, 3 meses, que você pode rescindir o contrato. O que não pode acontecer, ela está trabalhando para você e você não tem uma relação contratual com ela, ter assinatura na carteira dela. Bom, aí quantas horas de trabalho a empregada doméstica tem que ter? Basicamente 8 horas como um funcionário comum, só que ela pode dormir no emprego, né? Ela pode dormir no emprego e aí muda, ela acaba trabalhando realmente, só que ela tem que ter uma folga como os outros funcionários, preferencialmente aos domingos. Folga aos domingos. Preferencialmente aos domingos. Mas são quantos dias na semana que essa empregada doméstica trabalha? 6 vezes por semana? 6 vezes por semana. São quantas horas semanais? 44. São 44 horas semanais. Isso. No sábado, então, ela trabalha menos. No sábado, outro menos. dia. Tá. Ou um outro dia. Vai de combinar com o patrão. Então, é um total de 48 horas semanais. 44 horas semanais, 8 horas diárias. Tá. Quando ela trabalha no domingo, ela tem que ter uma folga durante a semana. Essa folga é dobrada ou é uma folga só? Não, é uma folga normal. Tá. A lei fala que preferencialmente que seja ao domingo. Mas pode não ser, não tem problema. A empregada doméstica tem lá o seu salário registrado na carteira e tem um INSS a ser pago. Como é que é isso? Quem é que paga? Como que uma parte cada um, não é? O patrão, ele paga 12%, então você vai recolher 12% e a empregada doméstica, ela paga 8%. Você pode combinar com a empregada e o patrão, ele pode suportar todos os 20%. Mas isso é uma combinação, não é um acordo que eu posso fazer com a minha empregada. Olha, como você ganha um salário pequeno, então eu vou suportar todo o INSS, mas não é direito dela, não é? Ela tem que pagar 8% e o patrão tem que pagar 12%. Tem patrão que faz a seguinte proposta para a empregada doméstica. Eu quero falar com você, empregada doméstica, para ficar atenta. Eu vou te registrar com um salário mínimo e eu pago seu INSS. A empregada perde alguma coisa com isso?
Perde, tá errado, não é? Tá errado. Às vezes tá tem, errado, a gente sabe, tá errado, né? Que tá fora da lei, inclusive. Exatamente, tá errado. Não é assim. Até porque se eu faço o registro, eu tenho que pagar o INSS. Né? Eu tenho que pagar o INSS, eu não posso fugir disso. Não é? É dever de quem registra recolher o INSS. E essa diferença de valor para o INSS? Depois, na hora dela se aposentar, ela vai ter problema. Ela vai receber a aposentadoria por um valor menor. Um valor bem menor do que ela teria direito. Então é importante ser registrado no valor integral e que esse INSS seja pago no valor integral. Muitas das vezes fala assim, olha, eu te registro pelo piso da categoria e eu te pago tanto por fora. Né? E aí esse por fora não vai integrar nenhuma das verbas rescisórias, não vai integrar o INSS, ou seja, ela perde de todos os jeitos. Então tá errado. O correto é você registrar pelo valor que você realmente paga. Pelo valor integral, pagar os 12% de INSS e 8% é da empregada que exatamente. Paga. E aí na hora de uma 6% rescisão... pode descontar de vale transporte dela também. É comum, às vezes, eu não descontar nada, mas isso é um acordo, ela tem que... ser descontado dela 6%. Então, peraí, 6% de vale transporte e o patrão paga sobre o salário. E o patrão dá o dinheiro da passagem. Dá o dinheiro da passagem e desconta até 6% dela. Até 6%, né? Pode ser descontado... Eu posso combinar menos, mas isso é um acordo. Não é? A lei permite que o desconto vá até 6%. Tá. Antes de falar da demissão, o que ela tem direito em relação a férias? Tem direito a férias, 30 dias, não é? Sobre as férias tem direito a 1/3, então quando ela vai tirar as férias, antes ela tem antecipação do salário, mais 1/3 sobre esse valor. Ela tem direito ao aviso prévio, ela tem direito ao 13º. A única coisa que ela não tem direito é o fundo de garantia e seguro-desemprego. Ela só vai ter direito se no ato da contratação nós contratarmos que eu vou recolher o fundo de garantia dela. Se nós contratarmos isso, tudo bem. Se não, ela não tem direito ao fundo de garantia e por conta disso, quando ela for demitida, ela não recebe o seguro-desemprego. É a única coisa que difere uma empregada doméstica de um funcionário comum. O fundo de garantia e o seguro-desemprego. Se um patrão resolve pagar esse fundo, fazer esse depósito do fundo de garantia, como é que é? O que ele precisa fazer? Ele recolhe numa guia, não é? Normalmente um contador faz isso e recolhe 8% sobre o salário pago do funcionário. Não é? Então, todo mês ele deposita 8% numa conta vinculada ao fundo de garantia da pessoa. E tem algum desconto para o empregado? Não, nenhum. Não, então é o patrão que paga a mais. Ele paga a mais. Tá, vamos imaginar que o patrão paga 1.000, ele vai pagar 8% desses 1.000, mensal. Ele vai fazer um depósito. É um depósito, exatamente. É um depósito feito numa guia, o contador faz e todo mês ele deposita. Todo mês ele deposita. E não se desconta nada da empregada doméstica. Mas isso é se o patrão quiser e não é usual, né? Não é usual. Normalmente a gente só paga aquilo que é obrigado, né? E ainda, na prática, a gente vê que muita gente tenta não pagar. Agora, pagar aquilo que a lei não obriga é muito difícil. É muito difícil. Tá. Eu acho que tá claro, né? Tem mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? Não, basicamente é isso, né? Seguir tudo direitinho. Outra coisa que é interessante é que você não pode descontar o que a empregada doméstica come na sua casa. Eu ia te falar sobre isso, porque tem patrão que ainda separa, é um pouco chato, né? Não pode. Não pode comida haver, da empregada doméstica, não essa pode da casa. Não pode ter discriminação, não pode ter nenhum tipo de humilhação, não pode descontar aquilo que ela come. Se ela quebra alguma coisa, não pode descontar. Só pode ser descontado se ela quebra com intenção de quebrar. Então, se você provar que ela fez aquilo com intenção de te causar um prejuízo, aí tudo bem, você pode descontar e até mandar ela embora por justa causa, se for o caso. Mas quebrar faz parte da rotina do Exatamente. dia a dia, Agora, se ela está limpando alguma... quando alguém vai trabalhar em casa, se ela está limpando e quebrou, fica tranquila, paciência, não tem jeito e não pode descontar. A gente vai limpar, e só quebra com quem vai limpar, né? Vai passar uma roupa, queima a roupa, eu vou descontar. Não pode descontar. E se descontar, depois a empregada doméstica pode ter esse dinheiro de volta, pode reaver esse valor. Perfeito. Bom, é importante a gente saber da lei, mas mais do que isso, né? Entender que é um ser humano e que merece todo o carinho, todo o respeito. E você realmente colocar dentro da sua casa com essa intenção de dividir amor. Porque, afinal de contas, é alguém que está lá para cuidar do seu patrimônio, da sua família, né? É verdade. E, às vezes, tem patrões que têm um certo preconceito, discriminação, mas entregam o filho, que é a coisa mais preciosa, né? E cuida do meu filho. De repente, a empregada doméstica não pode sentar no seu sofá. Eu acho isso uma coisa discrepante, né? A gente precisa realmente abrir os olhos e o coração para receber a empregada doméstica que entra na sua casa com muito carinho, com muita tranquilidade. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Conversei com o doutor Marcos Bernardini, que é advogado. O site dele é o www.marcosbernardini.adv.br, marcosbernardini.adv.br. Lá tem contato, se você precisar tirar alguma dúvida, é só mandar um e-mail para ele. Obrigado, Adorei sua presença aqui, viu?
Muito obrigada, uma ótima Nada, tarde imagina, para você. até logo.